Pronto, pessoal, boa noite a todos. Sei que hoje a Alexandrina também está fazendo uma live, mas ela fica salva, então vamos aqui prestar atenção que hoje a gente vai entrar nesse assunto que é tão importante e ao mesmo tempo, às vezes os alunos do ensino médio, o professor não explica bem ou então eles pulam esse assunto e às vezes ficam com muita dúvida, quando na verdade divisão celular é um assunto bem simples. Só que como ele apresenta nomes meio estranhos, prófase, metáfase, anáfase, existem fases da prófase 1, existem diferenças da metáfase, da mitose, da metáfase da meiose, que dá às vezes alguma confusão na cabeça de vocês. Mas hoje a gente vai tentar esclarecer todas essas dúvidas de vocês. E nessa aula de hoje, gente, como eu falei, ela vai ser um pouco mais longa, mas não desistam, certo? Vamos continuar concentrados. Eu vou estar abrindo para perguntas, para que vocês possam interagir e, de certa forma, cessar as dúvidas. Na aula passada, a gente viu o núcleo celular. Como vocês viram, está salvo aqui no IG, TV do Instagram. É bom assistir aquela aula, porque hoje, quando eu falar de diploide, de haploide, de intérfase, que a gente falou na aula passada, você já vai ter uma base, certo? Mas dá para entender, então bora lá começar. Bem, na aula passada eu disse a vocês o motivo pelo qual as nossas células se dividem, que é dois, para se reproduzir e para crescer, né? E a reparação tecidual também que acontece. Por que é necessário que isso aconteça? A gente sabe que a maioria das nossas células, com exceção dos gametas, elas estão constantemente se renovando, com exceto as células do sistema nervoso, que elas não se renovam. Então, por que eu preciso dessa reparação? Veja que você perde células epiteliais o tempo todo, como foi o exemplo que eu dei. Então, eu preciso repor essas células. Mas, existe também um motivo pelo qual a célula se divide, que é para garantir a reprodução, ou seja, a continuação da espécie, certo? Os animais, eles precisam se reproduzir e isso acontece por meio da divisão celular, que a gente vai conhecer hoje. Quando a gente fala de divisão celular, a primeira coisa que vocês devem lembrar são as fases da divisão celular e são os dois tipos de divisão celular. Quais são eles? A gente tem a meiose e a mitose, certo? A primeira que a gente vai estudar hoje é a mitose. Ela é a fase que, se você conseguir compreender a mitose, a meiose ela se torna bem simples, porque você só vai vendo qual é a diferença de uma para outra, que vai acontecer, já estou antecipando para vocês, na prófase e na metáfase. Essas duas fases mudam de uma para outra. O restante, que é a anáfase e telófase, ocorre do mesmo jeito, ok? Quando a gente também fala em divisão celular a nível do ensino médio, vocês conhecem 4 fases: a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase. Vocês vão ver que agora, recentemente, eu já vi no livro que eles estão colocando a prometáfase. Só que a prometáfase ela é mais estudada no ensino superior, mas a gente vai falar um pouquinho sobre ela para caso caia numa das suas provas. Lembrando, gente, que o Enem ele cobra divisão celular especificamente na questão da variabilidade genética, que quem causa isso é a meiose, e também nos erros que podem acontecer, nas chamadas neoplasias, que a gente também vai falar hoje. Muita informação, né, nessa parte introdutória, mas acho que deu para vocês compreenderem, então vamos iniciar o nosso assunto. A gente vai começar aqui novamente mostrando o ciclo celular que eu mostrei na aula passada, só que eu não tinha mostrado ele dessa seguinte forma, com as fases. Vejam só que aqui é o ciclo que eu mostrei na aula passada e ele é dividido como se eu coloquei um dia, uma célula fosse dividida em 24 horas. A intérfase, que antigamente achava-se que era quando a célula não estava em atividade, que ela estava em repouso, ela vai tomar a grande parte desse ciclo. E a mitose, que é a divisão propriamente dita, apenas 30 minutos. Dentro da intérfase, que é a parte onde a célula vai começar a duplicar o seu material, as organelas citoplasmáticas elas também vão ser duplicadas. Muita gente acha que quando a gente fala de intérfase, a única coisa que está acontecendo, pessoal, é a duplicação do DNA. Mas na verdade não. Toda a célula ela começa a duplicar. As mitocôndrias se duplicam,
a gente tem os complexos de Golgi, todas as organelas também vão duplicar. E nessa parte da divisão celular, ela vai começar a crescer. A intérfase ela é tão importante, pessoal, que ela se divide em 3 etapas. Ela se divide no G1, no S e no G2. Agora, o que são isso? O que significa essas letras? G1, esse nome G vem de gap, que é do inglês, que significa intervalo. Antigamente acreditava-se que a célula só tinha essa atividade de duplicação de material genético no período do S, que significa síntese. E os 2G seriam apenas o intervalo, gap, que eles falavam, para que a célula tivesse um tempo para estimular esse material. Só que hoje a gente descobriu, né, estudos mais recentes mostram que o G1 e o S também acontece a duplicação desse material. A célula começa a crescer, o material dela começa a ser duplicado. E é nesses G1 e G2 em que acontece o que a UPE ama colocar na prova do seriado, que é chamada de checkpoints, ou pontos de checagem. Vai ter uma proteína, que vai estar examinando, fazendo alguma checagem, como eu disse o nome, para ver se a célula já está preparada para iniciar a mitose. Então vamos recapitular. A primeira fase de todas, né, que eu estou falando é a intérfase, que é quando a célula vai começar a duplicar o seu material genético, certo? O DNA dela. Aqui a gente vai ter o início da espiralização da cromatina, que a gente viu na aula passada que ela fica desespiralizada, ela vai começar a ganhar a forma do cromossomo como a gente conhece. Ela se divide em 3 fases, G1, S e G2, onde eu vou ter o aumento da célula, a duplicação do material genético e também a duplicação das organelas citoplasmáticas, preparando a célula para que ela possa se dividir. Aqui eu não tenho ainda o rompimento de nenhuma organela, certo? Que vai acontecer futuramente. O G1, ele é o período que é um pouco bem longo, bastante longo, ele na verdade ele é um dos mais longos, só perde para o período de síntese, é onde ela vai ter a maior intensidade de crescimento celular, o crescimento. A síntese, que é onde vai ter a duplicação do DNA, então são coisas diferentes. No G1 eu tenho o aumento no volume da célula. E a síntese eu tenho o quê? A duplicação do material. Até porque para me dividir, eu preciso primeiro duplicar e transformar esse material para 2 células iguais. Vamos fazer uma recapitulação aqui, gente, só para vocês lembrarem. Durante a mitose, você vai ter uma célula 2N se dividindo em 2 células filhas que também são 2N. Certo? Então o material dessa célula, antes dela começar essa divisão, ela precisa ser o quê? Duplicada. Quando eu duplicar, eu vou poder dividir. E onde ocorre essa duplicação, professor? Ocorre na intérfase, com ênfase maior no período S. Ok, gente? Tudo bem até aí? Vão perguntando, daqui a pouco eu abro aí para vocês me perguntarem. Deixa eu só ver onde foi que eu coloquei o apagador. Pronto. De intérfase, a gente tem essas 3 fases. Ok, gente? Então, guarda aí para vocês. Intérfase, período de duplicação do material. Estou repetindo bastante que tem que fixar na cabeça de vocês. Aumento da célula, duplicação das organelas, se divide em 3 partes. G1, S e G2. Ok? Então, vamos aqui passando. Olha só. Uma coisa interessante que vocês precisam entender é sobre os cromossomos, quando eles já estão assim, espiralizados, que ele não está mais na forma de cromatina. Existe, pessoal, 4 tipos de cromossomos. E eles são classificados mediante o acrossomozinho aqui, o bonitinho, o centríolo, na verdade, errei, que fica no meio dele, ó. Esse círculozinho aqui é quem define o tipo de cromossomo. Olha só, quando eu tenho apenas a parte inferior ligada aqui ao centríolo, eu tenho um tipo de cromossomo que eu chamo de telocêntrico. Quando eu tenho a parte superior e só um pedacinho aqui na parte superior, na inferior, e na superior eu tenho só essa partezinha, eu tenho o que eu chamo de acrocêntrico. Quando eu tenho a inferior e aqui eu tenho
A superior, não ainda no meio mesmo, ela está quase com o mesmo tamanho, quando vocês podem verificar aqui, eu tenho submetacêntrico. E quando ele está dividindo ao meio mesmo, ó, aqui, ó, eu tenho o que eu chamo de metacêntrico. Então, ó, é o centrômero que vai dizer qual tipo de cromossomo eu vou estar trabalhando. E olha que interessante, é aqui também, gente, que vai ficar o cinetocoro. Cinetócoro, que ele é onde o centríolo, que a gente lembra da organela da divisão celular, vai ligar ao fuso na metáfase. Então, nessa parte aqui também, eu vou ter essa estrutura, certo? Então, vamos lá. Isso é só para quando a gente for ver alguns tipos de cromossomo, vocês entenderem porque existem tamanhos diferentes de cromossomo. Mas em vestibular quase não é cobrado isso mais. Vamos lá. Como eu disse a vocês, a gente falou um pouco da intérfase, vamos só fazer uma recapitulação. Você acha que você não aguenta mais essa questão só da intérfase? Já entendi, professor, mas vamos lá. A intérfase, gente, que é a primeira das fases, né? Vai ser quando o processo vai iniciar, a cromatina ela vai começar a se duplicar, as organelas também vão começar a se duplicar. E é nessa parte aqui onde a célula também está ativa e ela cresce. Só fazendo essa recapitulação do que a gente já falou. Olha só que interessante aqui agora quando a gente for falar de cada uma dessas fases. Eu sei que eu já falei bem do G1, do S e do G2, mas vamos fazer uma recapitulação aqui para fixar isso na cabeça de vocês, aí eu olho se tem alguma pergunta. Como eu disse, a intérfase ela é dividida nessas três fases. Aqui o G1, que é a fase mais longa e variável, é a que antecede a duplicação do DNA. Então aqui a célula só cresce. Lembra que eu disse que ela tem o crescimento da célula, não é a duplicação do material genético dela, do DNA. Onde é que acontece isso? Na síntese. Porém, pessoal, nem todas as células elas vão se dividir. Existem células que vão estar eternamente em um período chamado de G0, certo? E que células são essas, professor? São células que não têm capacidade de se dividir. Diga um exemplo, professor, de umas células dessas. As células dos neurônios, os neurônios das células do nosso sistema nervoso, elas não se dividem. Então, elas permanecem a vida toda em G0. Outra célula que ela está nesse exato momento agora em G0, mas que ela pode ser estimulada para começar a divisão celular, são as células do nosso fígado. Se está tudo ok com a gente está sem nenhuma enfermidade no fígado, o que ataque o fígado, um tipo de cirrose, um exemplo, as células dele estão em G0. Mas se eu tiver, por exemplo, malária, ou então uma cirrose ou atacar alguma infecção no fígado, as minhas células elas vão passar a se reproduzir. Por quê? Porque eu preciso ter a reparação das células antigas para substituir e as células novas tomarem a função dela. Mas existem, como eu disse, a do sistema nervoso, que elas não têm estímulo nenhum para se dividir. Elas vão permanecer eternamente no G0. Tá dando para entender, gente? Aí vamos lá. No período de síntese, como eu disse a vocês, é aqui onde o DNA ele vai estar duplicado. E o final da síntese, gente, tem que terminar quando o DNA estiver exatamente duplicado. E o gap 2, o próximo intervalo, aqui a gente vai ter também a produção de algumas substâncias que vão contribuir para a formação das células filhas. E é principalmente no G2 onde eu vou ter uma intensa enzima atuando nos checkpoints. Eu vou ter vários enzimas atuando para ver se já está na hora de iniciar a divisão celular. Então, se a enzima ela disser, pronto, está na hora de iniciar, a célula sai do gap 2, do G2 e começa a divisão meiótica ou mitótica. Beleza, gente? Intérfase, vocês conseguiram entender. Vou olhar agora ver se tem alguma pergunta aí na caixa de perguntas para a gente responder e passar para a divisão propriamente dita. Sem perguntas, né? Então vamos dar continuidade. Daqui a pouco eu olho novamente. Passei demais. Passei. Vamos lá. Olha esse gráfico aqui,
que ele é muito, muito, muito cobrado. Gente, ele cai demais nas provas de vestibulares, principalmente da UPE. O Enem foi adiado, né? Nem falei a respeito disso, mas já já a gente fala sobre isso. Vamos para o assunto. Veja só, durante o GAP 1, o G1, olha como está aqui o material da célula, certo? Eu tenho aqui, ó, um filamentozinho de DNA, certo? Quando eu vou entrar em síntese, olha, isso aqui é material genético, quantidade de DNA. A síntese ela vai duplicar, certo? Aqui eu ainda tenho só um cromossomo, mas ele apresenta duas cromátides. Aqui eu tenho só uma cromátide, aqui eu tenho duas cromátides e apenas um cromossomo. No G2 ele já vai estar assim, ó, totalmente duplicado. E durante a mitose ou meiose, eu vou ter aqui, por exemplo, os dois cromossomos, aqui um cromossomo e aqui outro cromossomo, eles vão se separar para formar as células. Na mitose, ela vai se dividir em duas células iguaizinhas e na meiose eu vou formar 4 células com metade do material, certo? Então, mais uma vez, no G1 eu tenho aqui apenas um cromossomo, apenas uma cromátide irmã. Aí na síntese, que é a parte de produção, eu vou ter duas cromátides irmãs e apenas um cromossomo também. Ah, professor, o senhor está dizendo que só tem um cromossomo dentro da célula? Não, a gente sabe que são 46, 44 autossômicos e 2 sexuais, mas a gente representa assim para ficar mais fácil. Se eu colocasse os 46 aqui, ia ser uma grande confusão para vocês entenderem. No G2 ele já está aqui bem bonitinho, formado e duplicado. Durante a divisão celular a gente vai ver que ele vai se dividir em células iguais, na mitose. Vamos chegar na nossa amiga aqui, ó, nas fases. Pessoal, aqui a célula está em intérfase, certo? Apenas começando a sua duplicação e crescendo. Essas outras fases aqui é aquela frasezinha que eu falei na aula passada para vocês, ó. Promete a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase e telófase. São as 4 fases. Ah, professor, então o senhor disse 4 e aqui tem 5. O que é que está acontecendo aqui? Essa fase aqui, gente, alguns estudiosos acreditam que ela é uma parte final da telófase, que é a citocinese. Outros, como Sônia Lopes, que é um livro bem conhecido de vocês, creio eu, ela já acredita que a citocinese ela não é mais uma parte da telófase, ela é simplesmente uma fase como outra em que a célula vai se dividir, em que ela vai realmente transformar-se em outras 2 células. Olha só o que foi que aconteceu aqui. A gente tem a prófase, bem bonitinha, metáfase, bem bonitinha aqui. A gente tem a anáfase, bem bonitinha aqui. Aqui a gente já tem a telófase, que já volta tudo, ó. E no último a citocinese. Lembrem dessa frasezinha aqui, ó, que muitas vezes a UPE às vezes cobra essa sequência. Na verdade cobrava no seriado, né? Acho que vocês ainda vão fazer seriado, então é bom sempre estar relembrando disso. Vamos lá. Aí vamos lá. Primeiro aqui, antes da gente entrar na propriamente mitose, vamos para a diferença só para fixar mais. Sei que vocês devem estar fazendo a anotação, então vamos lá. Sem eu precisar ler isso daqui, gente, eu posso dizer a vocês, ó, que mitose ela acontece em todas as células do corpo, menos, né, a exceção, menos nos gametas, certo? Por que menos no gameta? Porque quem ocorre nos gametas é a meiose. Mitose vai ocorrer em todas as células do seu corpo, em todas as células somáticas do seu corpo. Seu fígado se divide por mitose, sua pele se divide por mitose, as células do tecido conjuntivo, todas aquelas células que a gente viu na parte de histologia, se dividem por mitose, certo? Ela sempre é uma célula mãe que vai formar células filhas iguais. Já imaginou se fosse diferente? Nasceu uma célula do fígado na sua pele, ou nasceu uma célula do tecido sanguíneo na sua pele, ou então vice-versa? Então faz sentido quando isso acontece nas células do nosso corpo. Elas precisam ser
regenerada, certo? Eu preciso repor aquela quantidade, porque o tempo todo eu estou perdendo células. Outra coisa importante que a gente sempre fala quando estuda divisão celular é neoplasia. Esse nome, gente, eu tenho certeza que vocês sabem o que é. Só que muitos não conhecem por esse nome. Neoplasia nada mais é do que o câncer, certo? Que é a divisão, o quê? Descontrolada de uma célula, que pode ser benigno ou maligno. A gente vai ter uma aula só explicando bem como é que acontece isso, mas a neoplasia também acontece por mitose, certo? Então essa é a diferença. A gente sabe que nas células somáticas, ou seja, as células do nosso corpo em geral, elas vão se dividir por mitose. E as células dos gametas, elas vão se dividir por meiose. E o que é que isso gera, professor? Isso, a meiose, ela vai gerar uma variabilidade genética. Mas como assim? Por que ela vai gerar? A gente vai já entender que em uma das fases da meiose acontece a troca de material genético entre os cromossomos, para justamente garantir essa variabilidade genética. Na mitose não acontece isso. A célula ela vai simplesmente se dividir em outras duas que são iguaizinhas a ela. Então eu não tenho variabilidade genética. Essa é a diferença e esse também é o motivo. Beleza, pessoal? Vamos lá. Deixem as perguntas aí, que daqui a pouco eu olho. Vamos entrar aqui agora especificamente nas fases da mitose. A gente já sabe que a mitose é a divisão onde uma célula do 2N vai se dividir em duas células 2N. Vou até colocar aqui. Uma célula 2N diploide vai se dividir em duas células 2N iguaizinhas, igual que nem. E que ela vai se dividir, ó, em fases. É muito importante você entender cada uma dessas fases. Justamente porque eu disse a vocês, entendeu mitose, você consegue entender a meiose. Porque é só ver o que é de diferente. O que é que acontece nessas fases, professor? A primeira fase de todas, que é a prófase, certo? Na prófase tem três eventos, vamos dizer que três eventos que são muito importantes. Quais são eles? A primeira coisa que vai acontecer aqui, ó, é a condensação dos cromossomos. Primeiro ponto, os cromossomos eles estavam antigamente na forma de cromatina ainda, então aqui eles já estão começando a se condensar. Outra coisa muito importante é que o nucleolo ele vai desaparecer. Quem lembra o que é o nucleolo? Aquela pequenazinha estrutura que fica dentro do núcleo que produz quem? Os ribossomos. Então, ó, já associando a aula passada. Outra coisa que acontece aqui, ó, é a carioteca que se desfaz. Geralmente são essas três questõezinhas, esses três pontos que a maioria dos vestibulares cobra. Mas você, que é esperto, vai saber também que é nessa fase onde os centríolos já estão duplicados. Por que é que os centríolos estão duplicados? Porque lá na intérfase, além da duplicação do material genético, as organelas também se duplicaram. E os centríolos é o quê? Uma organela que vai participar da divisão celular. Os centríolos que já estão duplicados, eles vão para o polo da célula. Cada um vai estar de um lado oposto, certo? É também nessa fase em que muitas vezes a UPE pergunta, ó, que há a formação do áster. E o que é esse áster? Esse áster, eu vou voltar aqui rapidinho só para vocês verem, ó. Aqui, o áster nada mais é do que esse formatozinho aqui, pessoal, ó. Onde o centríolo ele fica pregadinho aqui nos polos da célula e começa a ser criado o fuso, certo? Que vai segurar esses cromossomos aqui. E eles vão ser segurados onde? No cinetóculo, certo? Só voltar para lá. Então, vamos lá. Eu tenho isso. O que é que o vestibular me cobra mais a respeito da prófase? É a questão dos cromossomos começarem a se condensar, a questão também do desaparecimento do nucleolo da carioteca, e você agora vai lembrar que aqui os centríolos vão para os polos e eu tenho a formação do áster, que vai iniciar as fibras do fuso, que a gente vai já entender o que é esse fuso. Olha que interessante aqui.
Quando esse fuso ele se forma, ele vai ser ligado nos cromossomos. E os cromossomos eles vão ficar alinhados bem no meio da célula, certo? Formando o que a gente chama de placa equatorial. A metáfase, ela tem duas características bastante marcantes, que é a formação dessa placa equatorial, quando os cromossomos eles estão bem bonitinhos assim, ó, alinhados no meio da célula, ligados pelo fuso. E é nessa fase onde a gente consegue ver os cromossomos perfeitamente. Por quê? Porque aqui eles atingem o máximo grau de espiralização. É quando você consegue enxergar perfeitamente os cromossomos. Quando você vai fazer estudos a respeito do cariotipo, que a gente viu lá na aula passada, que é o estudo dos nossos cromossomos, a gente faz o estudo a partir da metáfase. E existem duas drogas que são importantes para esse estudo aqui. Que drogas são essas aqui? Tem o Taxol. E a outra, eu vou lembrar aqui o nome dela, que é coxinina, se eu não me engano, esse nome é complicado. Coxinina, pesquisei para passar a vocês, porque eu vi em duas questões de vestibulares que falavam nessas drogas. Essas drogas, elas têm o poder de parar a divisão celular na metáfase. Então, quando o cientista vai lá estudar o cariotipo de algum indivíduo, ele utiliza uma dessas drogas, a Taxol ou a coxicina, quase não sei falar, misericórdia, e param a divisão celular aqui. Então, ela parou a divisão celular, certo? Nessa fase, onde eu vou ver os meus cromossomos, certo? Importante vocês fazerem essa associação. Gente, tá dando para compreender, tá entendendo? Eu vou olhar agora se tem alguma pergunta pra gente responder antes de ver as duas fases finais. Lá, sem perguntas. Ok. Então vamos lá. As duas últimas fases da mitose, que é a anáfase e telófase, elas são bem simples de compreender. A anáfase, gente, ela é uma fase tão simples, que só tem apenas uma coisa importante nela, que é a separação das cromátides irmãs, aqueles ladozinhos do cromossomo quando ele está em formato de X. Eles vão se quebrar e vão para o polo de cada uma das células que estão sendo formadas. A telófase, que é a fase final, ela é o oposto da prófase. Certo? Aqui, pessoal, vai acontecer o contrário do que aconteceu na prófase. E o que era que aconteceu na prófase que a gente acabou de falar, pessoal? Foi o quê? Carioteca desapareceu, o nucleolo desapareceu, os centríolos foram para o centro da célula, foi iniciado o fuso mitótico e o que mais? Os cromossomos estavam começando a se espiralizar. Então aqui vai acontecer o contrário, que é o que? A carioteca aparece, o nucleolo aparece, o fuso desaparece e os cromossomos eles começam novamente a voltar a se desespiralizar. É nessa fase, pessoal, que a célula está mais ou menos com esse formatozinho aqui. É importante eu identificar isso, porque em alguma questão do vestibular ele pode colocar só a célula no processo de divisão celular e perguntar qual é a fase. Olha só, aqui já está certo, a célula já está voltando a ser o que ela realmente era, só que ela ainda está dentro de uma célula só, então eu preciso separar. A parte final de todas, que é a citocinese, que eu falei para vocês, eu vou ter agora a separação dessas células, certo? Então, bora lá ver como é que isso acontece, ó. Que é a citocinese. A última fase da divisão celular do tipo mitose. Bora lá. A citocinese, certo? É a separação
da célula após a telófase. Teve a telófase, a gente vai ter essa separação. Gente, é importante saber a diferença entre a citocinese da célula animal e a citocinese da célula vegetal. Por quê, professor? Muitas vezes o vestibular vai cobrar. Uma coisa importante de tudo. Na célula animal, a gente não tem parede celular. Na célula vegetal, a gente tem parede celular. E essa parede celular vai dificultar, na divisão celular, a citocinese. Então, a célula vai precisar se dividir de outra maneira. Olha aqui como acontece a citocinese na célula animal e na célula vegetal. Tá aqui a animal, ó, ela acontece de forma centrípeta, ou seja, do centro para fora. Já na célula vegetal, eu tenho a divisão celular centrífuga, certo? São dois nomes com C, mas são diferentes. Na célula vegetal, a gente ainda tem aqui, ó, a formação da lamela média da divisão e do fagossomo, do fagoplasma também chamado. A gente vai estudar bem célula vegetal mais pra frente e você vai entender como é que isso é formado. Mas quem forma essa lamela média e esse fagoplasma é o complexo de Golgi. Então a gente tem essa diferença, ó. Aqui eu tenho citocinese centrífuga e aqui eu tenho citocinese centrípeta. É diferente. Outra coisa importante de falar é que na célula vegetal eu não tenho centríolo e na célula animal eu tenho centríolo. Então aqui eu tenho um tipo de divisão celular acêntrica e aqui eu tenho um tipo de divisão celular chamada de cêntrica. Então pode ser que seja cobrado isso para vocês também. O tipo de citocinese que acontece na célula animal e na célula vegetal. É importante você saber disso, certo, pessoal? Com isso, a gente encerra a mitose, que é para o quê? A reparação tecidual. A gente encerra a mitose, que é a divisão da célula de uma célula diploide em duas outras diploides. Lembrando que a mitose em células unicelulares, como por exemplo alguns protozoários ou até mesmo algumas bactérias, ela não é para crescimento, ela é para reprodução. Eu tenho certeza que alguma vez na sua vida um professor de biologia já falou sobre bipartição na reprodução das bactérias. E essa bipartição nada mais é do que uma mitose, certo? A célula não vai se dividir em duas, então ali ela está tendo uma divisão, duas células igual, só que nela não é um crescimento, é uma reprodução. Então também tem essa característica, certo, gente? Ficou alguma dúvida de mitose, pessoal? Para a gente entrar agora na meiose e finalizar com algumas questões. Vou olhar se tem alguma pergunta. Sem perguntas. Vocês estão craque em divisão celular, viu? Porque geralmente é um assunto que os alunos têm um pouquinho de dificuldade. Bora lá. Na meiose, a gente vai ter agora o tipo de divisão celular em qual uma célula diploide, ou seja, 2 N's, vai se dividir em 4 células N. E a meiose, ela é dividida em duas partes. Eu tenho meiose 1, que é a que eu chamo de reducional, que é a meiose propriamente dita, que é quando eu divido o material no meio, e tenho a meiose 2, que é chamada de equacional. Em tese, a gente vai ter aqui um desenho bem tosco, ó. Uma célula 2N, ela vai se dividir em duas células N com metade do seu material. E essa célula aqui, ó, que é da meiose 1, ela vai ainda continuar em divisão celular e vai formar outras duas células com metade do material. Lembra que 2N é célula diploide e N é célula haploide. Aqui eu tenho a meiose 2. Lembre sempre disso. A primeira meiose, ela é uma meiose reducional. Ela vai reduzir o número do material genético. E essa daqui, ela é equacional. Na verdade, gente, em outras palavras, a meiose 2, ela pode ser comparada simplesmente a uma mitose. Como se essa célula aqui, N, tivesse seu material, ela simplesmente se dividisse em duas células filhas iguaizinhas a ela. Certo? Tecnicamente é assim, mas
a gente classifica como meiose 1 e meiose 2. Meiose 1 reducional, meiose 2 equacional. Bora lá. E o que é de diferente, professor, nessas fases, pelo amor de Deus, que a gente estuda tanto? O que vem ser de diferente, especificamente, está na prófase 1 da meiose 1 e na metáfase 1 da prófase da meiose 1 também. Como assim? Vamos só fazer uma recapitulação do que a gente acabou de ver, não tem nem um minuto. Prófase, eu tenho o quê? Desaparecimento de quem? Da carioteca e do nucleolo. Eu tenho o centríolos indo para o polo, a formação do fuso e tenho o quê? O início da condensação dos cromossomos. Aqui vai acontecer a mesma coisa, só que vai acontecer uma coisa a mais, porque a prófase 1 da meiose 1, eu vou ficar sempre dizendo 1, então vamos lá. Ela vai se dividir em outras 5 fases. Meu Deus do céu! Aí quem estava lá no grupo viu que eu coloquei uma frasezinha para memorizar mais esses números. Além de eu saber que tenho que prometer para a Ana telefonar, eu tenho que saber que levei 0 porque destruí duplicado, que é as fases da prófase. Leptóteno, zigóteno, paquítero, diplóteno e diacinese. Essas etapas, elas vão estar acontecendo durante a prófase 1. E o que eu acabei de falar para vocês, sobre em uma parte vai desaparecer carioteca, uma parte vai desaparecer nucleolo, vai acontecer aqui, ó, certo? E o que é de mais importante, professor, que acontece aqui? O crossing over. Essa é a principal diferença das duas divisões celulares. Por quê? Como eu disse a vocês, aqui eu tenho variabilidade genética, que não é o que eu encontro na mitose, certo? Essas fases aqui, elas são importantes vocês saberem o que acontece nelas. Então vamos lá, antes de iniciar a metáfase, anáfase e telófase 1, vamos dizer o que é que acontece em cada uma dessas fases. Na primeira fase de todas, o leptótero, vamos lá ir anotando, vai acontecer simplesmente o início da condensação dos cromossomos. Certo? No leptótero é o início, é o pontapé inicial. A prófase está iniciando. No zigótero, gente, esses cromossomos eles vão começar a se aproximar. Então eu tenho aproximação dos cromossomos. Lembrando que aqui os cromossomos eles estão com o material duplicado, tem 2 cromatas. Aqui no paquítero, gente, é a fase mais cobrada pelo Enem, certo? Que é onde vai acontecer a troca de pedaços entre os cromossomos. Eu vou ter 2 cromossomos, eles vão trocar o pedacinho de material genético deles, que é o que vai acontecer o crossing over. Certo? Aqui vai acontecer o crossing over, que acontece a recombinação gênica nessa fase. Lembre-se disso, gente, é muito importante. É no paquítero em que ocorre o crossing over. Essa fase e a próxima, que é o diplóteno, são as mais cobradas nos vestibulares e você não pode esquecer. O diplóteno, que é a fase subsequente da prófase 1, aqui vai ter a formação do quiasma. O que é um quiasma, professor? Eu estudei isso em filosofia. Quiasma, no grego, é um ser mitológico lá formado de forma híbrida. Mas na biologia é quando, após o crossing over, os cromossomos eles estão juntinhos, certo? Aquela região onde eles ficam juntinhos, em que a maioria dos professores de biologia fazem assim, ó. Eu tenho um cromossomozinho preto e tenho um cromossomozinho vermelho. Eles vão trocar aqui, ó, as partezinhas. Aí vai ficar aqui o cromossomozinho preto com uma partezinha do cromossomozinho vermelho. Vamos lá, bem sexto ano não, bem nono ano.
e vai ter o cromossomo vermelho com uma partezinha do cromossomo preto. Quando isso acontece, aqui eu tenho o crossing over, certo? Eu fiz a troca. Mas esses cromossomos, eles vão estar juntinhos. Quando eles estão juntinhos aqui, ó, que eles tocam, deixa eu até botar de azul para não ficar complicado, que eles tocam, gente, aqui, ó, que eles estão em contato, essa região de contato de diferentes cromossomos após a recombinação gênica eu chamo de quiasma, certo? Quiasma nada mais é do que o encontro dos cromossomos após o crossing over. E onde ele acontece, professor? Ele acontece no diplótero, certo? Veja que não é difícil, pessoal. Só a nomenclatura que confunde. E a fase final da prófase 1 é a diacinese, onde eu tenho o afastamento dos cromossomos, ou seja, acaba o quiasma. Aqui, ó, na diacinese eu tenho o afastamento dos cromossomos, logo o quiasma vai desaparecer. Veja que tudo isso daqui acontece na prófase 1 da meiose 1. Essa é a parte mais complicadazinha de entender, certo? Que é a parte da recombinação genética. Na metáfase só vai ter uma diferença e as outras são igual que nem, bem direitinho. Vou olhar agora se teve alguma pergunta para me esclarecer as dúvidas de vocês. Sem perguntas ainda, muito bem. Então fera em divisão celular. Ou eu estou explicando muito bem, né? Então vamos lá. Bem, após acontecer a prófase 1, vai iniciar a metáfase 1. Lembrar da frasezinha, né? Promete Ana telefonar. Na metáfase 1, lá na mitose, o que era que acontecia? A formação da placa de quem? Equatorial. Ou seja, aqui vai acontecer a mesma coisa. Só que vai ter uma coisinha a mais. Lembra que eu disse que tem uma pequena diferença? É porque aqui os cromossomos eles vão estar pareados. Que? Pareados é Bluetooth, professor? Não. Presta atenção aqui. Deixa eu ver onde é que eu vou desenhar. Vou desenhar aqui. Olha que lindo vai estar. Lembra que eu fiz desse jeito a placa metafásica ou a placa equatorial lá da metáfase. Aqui, quando os cromossomos estão dessa seguinte forma, eu posso afirmar de boca cheia que aqui está acontecendo uma mitose. Porque os cromossomos não estão pareados. Agora, quando os cromossomos eles estão nesse formatozinho aqui, ó, em pares, certo? Que eles estão pareados, aqui eu posso afirmar com todo, e aqui o fuso vai estar ligando eles assim, ó. Aqui eu posso afirmar com toda certeza que está acontecendo uma meiose. Essa daqui é a diferença. Na mitose, eu não tenho pareamento dos cromossomos. E na meiose eu tenho esse pareamento, certo? Isso é importante, já foi questão de UPE. Eu amo a UPE, gente, você já deve ter percebido. É muito importante você saber essa diferença. Qual é a diferença, professor? Já esqueci. Metáfase 1. O que é que acontece? O pareamento dos cromossomos que não acontece na mitose, lá na metáfase, certo? Então, é muito importante saber disso. Depois que você sabe essa diferença, vai acontecer a mesma coisa nas outras duas fases. O que era que acontecia na anáfase da mitose? Na anáfase da mitose, professor, acontecia a separação das cromátides irmãs. E o que é que vai acontecer agora? Vai acontecer a separação das cromátides irmãs. O que era que acontecia na telófase 1, professor? Lá na mitose. Acontecia o oposto da prófase. E o que é o oposto da prófase? Volta nucleolo, volta núcleo, volta a questão da carioteca, os centríolos eles vão ficar bem bonitinhos lá, simplesmente inutilizáveis, o fuso vai desaparecer. Então, aconteceu a mesma coisa, igualzinho que nem, certo? O que foi que teve de diferente? Simplesmente a questão da prófase e da metáfase. Só isso, professor? Não. Porque lembra que eu disse que aqui na meiose que significa meio, eu também vou ter a divisão do material genético. Então agora,
As células que foram formadas aqui, elas não são, no final da meiose 1, elas não são 2Ns. Elas têm a metade do seu material genético. Então agora, imagine que eu tenho aqui, ó, uma célula que ela tinha esse cromossomozinho aqui, ó. Esse cromossomo formado por duas cromátides. Então agora, ao final da meiose 1, eu vou ter duas células somente, ó, com uma cromátide. Um cromossomo e uma cromátide, certo? E ao final da meiose 2, eu vou ter mais duas células iguaizinhas. Então, em tese, o que tecnicamente vai acontecer aqui agora? Uma mitose. Só que a gente vai, como é uma continuação da meiose, a gente chama de meiose 2. Ficou alguma dúvida sobre isso, gente? Ó, vamos lembrar dessas frasezinhas que vocês podem achar besta, mas ajuda muito. Eu aprendi isso quando estava no cursinho mesmo. Levei 0 porque destruí duplicado. Eu nunca mais esqueci. Leptótero, zigótono, paquítero, diplóteno e diacinese. Promete a Ana telefonar. Prófase, metáfase, anáfase, telófase. Simples, fácil e rápido. E a musiquinha que eu mandei ainda vai ajudar vocês nisso. Então bora lá. Esqueci demais aqui. Deixa eu olhar se tem alguma pergunta. Tem pergunta. Deixa eu olhar bem rapidinho aqui essa pergunta. Deixa eu passar aqui para mostrar o próximo assunto. No final faz um resumo de tudo, por favor. Finalmente achei a caixa de perguntas. Pronto, gente. Eu faço sim no final um resumozinho. E podem mandar as perguntas. Vamos lá. Eu vou abrir também para vocês me perguntarem. Aqui, após eu dar essa carreirinha, a gente vai ter como acontece o que eu falei para vocês. A prófase e a intéfase ainda iniciando. A prófase 1, ó, que é dividida em 5 partes, certo? Bem direitinho, ó, começou, iniciou a condensação. O que é que vai acontecer aqui agora? Eles vão começar a se aproximar. O paquítero vai ter o crossing over. Aqui eu tenho a formação do quiasma. Isso aqui é o quiasma, ó. E depois eu tenho a separação desses cromossomos. Depois eu vou ter a minha metáfase 1. Veja que os cromossomos estão pareados. Veja, diferente da metáfase da primeira que a gente viu. Anáfase, eu tenho a separação das cromátides dos cromossomozinhos. E aqui, ó, telófase. Depois vai iniciar o que a gente chama de metáfase 2, anáfase 2 e telófase 2, que eu vou mostrar agora adiante. Gente, após acontecer a meiose 1, não é que é imediatamente que vai iniciar a meiose 2. A célula vai ter um pequeno gap, certo? Que na biologia a gente vai chamar de intercinese, que é quando terminou a meiose 1 e a célula vai começar a meiose 2. Lembrando que ainda aqui eu não vou precisar passar por a intéfase totalmente de novo, não. Por isso que chama de quase intéfase, intercinese. Após acontecer a separação, eu vou ter quem? A meiose 2. E a meiose 2, gente, ela é igualzinha à mitose. Vai acontecer do mesmo jeitinho da mitose. Só que agora, qual é a diferença? É porque a célula não é mais 2N, é uma célula N se dividindo em outras duas. Então a célula está N, na prófase, o que é que vai acontecer? Nessa célula N, o nucleolo e a carioteca desaparecem, começa a se formar o fuso e depois ela vai estar no meiozinho da célula, ligada ainda pareada, viu? Aqui ainda acontece com o pareamento. Anáfase eu vou ter a separação
dessas cromátides, e a telófase eu vou ter novamente a reorganização. E no final vai acontecer de novo uma citocinese, que é a separação da célula. Até me cansei aqui agora nessa explicação, mas vamos lá. Veja que a meiose 2, ela é uma mitose escondida, certo? Então vai acontecer a mesma coisa e não. Na meiose 2 não ocorre novamente o crossing over, não ocorre novamente a formação do quiasma, certo? Então você precisa entender isso. Professor, onde é que eu vou encontrar a questão de meiose no meu corpo? Nos seus gametas, certo? Aqui vai acontecer nos gametas. E quais são os gametas? Gente, vamos lá, lembrar. Os gametas masculinos, espermatozoides, gametas femininos, óvulo. É bem interessante quando a gente for ver gametogênese, você vai ver que uma espermatogônia vai formar 4 espermatozoidezinhos e uma ovogônia vai formar 4 óvulos. Aí a gente vai bem visualizar como acontece isso. Que é bem interessante realmente essa produção dos gametas que a gente também estuda aqui. É o próximo tema, que é a gametogênese, junto com neoplasia, certo? Então eu vou encontrar a meiose 2 especificamente, a meiose nos gametas. Vamos ver aqui, ó, prófase 2, certo? Acontece igualzinho, lembrando que nessa prófase 2 os cromossomos eles já estão com o crossing over ocorrido, certo? Vai ter aqui o empareamento, vai ter aqui, ó, a anáfase, a separação deles, e no final a telófase, a reformação, a reorganização do núcleo de tudo da célula. A célula vai se reorganizar. Creio que agora, biologicamente, a gente vai acontecer isso daqui, ó, que é bem rápido. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Em 10 segundos, em tese, né? Aqui depois da célula passar por intéfase, eu tenho a divisão celular. Veja como essa parte é bem nítida quando os cromossomos estão no meio da metáfase e a anáfase separou. Ó, vamos lá, só para lá. Intéfase, prófase, metáfase, anáfase, telófase, citocinese. Não dá nem tempo de falar todas as fases que acontecem aqui, ó. Certo? Terminou, gente. Eu vou agora que pediram para me fazer uma revisãozinha do que acontece. Bora lá. Deixa eu criar um slide aqui para ficar branco. Quando a pessoa não sabe abrir coisa, tudo bem. Porque eu tô aqui, tá? Tô aqui. Vamos lá. Pedido para fazer um resumo rápido. Eu não sei se já está perto de 8 horas para encerrar a live. Eu acho que não. Porque tem as questões ainda, não pode ficar. Então vamos logo. Mitose. Mitose a gente tem crescimento e reparação. Aqui está a função da mitose. Ela vai acontecer em prófase, metáfase, anáfase, telófase. Vamos lá. Prófase, o que é que acontece? Eu tenho, ó, vou botar aqui os eventos. Condensa, cromossomo, desaparece, nucleolo, carica, formação do fuso, que vai ter no caso haste, vou até botar centríolos no polo. Os polos. O que é que acontece na metáfase? Placa equatorial.
anáfase, separação das cromátides irmãs. Telófase. Se eu colocar o oposto da prófase, vocês conseguem entender? Vou botar o oposto da prófase. Da prófase. E a última fase, citocinese, separação da célula. Certo? Ó. Mitose, lembra 2 N's dividindo 2 N's. Eu vou abrir aqui a caixa de perguntas para vocês me fazerem perguntas sobre esse assunto. Vamos lá. Amado, tem 5 minutos. Gente, alguma pergunta a respeito de divisão celular, meiose e mitose? Aí tá o resumo só de mitose. Querem que comente alguma coisa? Vamos lá. Vai já encerrar esse primeiro momento pra gente ir para as questões. E ainda tem Lívia hoje com química. Alguém vai perguntar alguma coisa? Tá tudo ok? Então tá. Gente, olha só. A live vai encerrar agora e eu vou reconectar novamente pra fazer as questões, tá? Rapidinho.